Olá, estamos chegando para mais um estudo aqui na carta que Paulo escreve a Filemon. Sou Paulo Eduardo, muito feliz de ter você aqui conosco. É sempre um prazer poder contar com a sua companhia. Saber que você nos acompanha é motivo de gratidão a Deus. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve a Filemon, já analisando alguns aspectos aqui. Estamos vendo Paulo fazendo aquela ponte, não é, entre Onésimo e Filemon. Onésimo, que era aquele escravo fugitivo que estava preso. Filemon era o dono de escravo e agora todos eram cristãos, e Paulo tentando fazer aquela ponte quando Onésimo iria sair então da prisão. Paulo está falando da mudança de vida de Onésimo, não é? Paulo está explicando para Filemon que Onésimo agora era uma pessoa verdadeiramente útil, que ele não era mais aquele escravo fugitivo, né? Verso 11, Paulo diz: ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Paulo está dizendo que ele havia se tornado agora útil. Ele que antes era inútil, não é? Um escravo inútil que tinha roubado seu senhor, tinha fugido, tinha dado um mau testemunho para os outros servos, mas Paulo está falando, olha, o evangelho chegou na vida de Onésimo, mudou a vida dele, mudou o coração dele. O nome de Onésimo significa útil, mas ele estava sendo totalmente inútil. Mas Paulo disse, olha, agora o nome dele condiz com o caráter, Filemon. Agora ele verdadeiramente é uma pessoa útil. É interessante observar como que as coisas são. O nome Filemon, ele tem um significado também bem interessante. Filemon significa afeiçoado, aquele que é gentil. Então Paulo basicamente está falando, você que é gentil, receba o que é útil agora de volta, não é? Você que é uma pessoa que age sempre com gentileza. Esse era o nome de Filemon. Mas o nome Onésimo, só para contextualizar, para você entender, o nome Onésimo era um nome muito comum. Por ser útil, era um nome que normalmente os escravos ganhavam. Então, quando o escravo não tinha nome, eles colocavam Onésimo, escreviam, ele é útil, né, para alguma coisa. Então, é uma pessoa que serve para alguma coisa. É esse, basicamente, o significado desse nome Onésimo, que basicamente era um nome comum. Paulo agora manda de volta Onésimo de Roma, lá para a casa de Filemon, porque Paulo resolveu devolver ele para o Senhor, para que ele possa ser útil, não é? Paulo poderia muito bem ficar com Onésimo lá para o seu serviço. Onésimo não tinha dono para nada, ele fazia, as pessoas fariam dele o que quisessem. Paulo poderia ficar. No versículo 13 e 14, Paulo fala assim, eu gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão. Paulo poderia ter ficado com ele. Ele seria útil para Paulo lá na prisão, como foi durante o período que estava preso. Mas Paulo entendeu que o dever vem antes do prazer, não é? Paulo bem poderia ter segurado, mas ele queria ser leal a Deus, ser leal também a Filemon, seu irmão, né? Para que não fizesse nada à força, não fizesse nada forçado. Então ele resolve devolver Onésimo a Filemon. Mas sabe o que eu quero deixar para o pensamento de hoje? É o que o evangelho faz na vida das pessoas. O evangelho, ele transforma a vida das pessoas. Ele pega o inútil e transforma em uma pessoa útil. Ele pega o escravo e transforma em irmão. Ele pega um ladrão, transforma em uma pessoa honesta. O fugitivo, ele transforma em alguém que volta para pedir perdão. Esse é o evangelho, né? O evangelho, ele faz mudanças. E quantos de nós, você que me assiste aí, quantos testemunhos você poderia ter, talvez da sua própria vida, ou de pessoas que você conhece, não é? Que antes do evangelho viviam uma vida, depois que encontraram com Cristo, a vida mudou, transformou. Cristo Jesus muda a vida, transforma vidas. Onésimo antes era totalmente inútil, depois do evangelho se tornou útil. E quantas histórias nós temos de conversão. O próprio apóstolo Paulo era perseguidor e agora se torna um pregador, e o evangelho muda vidas. A sua vida já foi transformada pelo poder do evangelho? Quando encontramos Cristo Jesus como Salvador, uma vida é mudada, é transformada. Ninguém que encontra com Cristo Jesus verdadeiramente continua do mesmo jeito. Você já teve essa experiência? Você já viveu uma nova vida que Cristo te oferece? Se não, pensa nisso. Hoje é um dia de você se entregar a Cristo, recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador,
confesse seus pecados a Ele, Ele está pronto para perdoar, transformar e fazer você uma nova pessoa. Lembra bem, quem era Onésimo? Onésimo era um ladrão fugitivo, inútil, agora recebido como um irmão em Cristo. Vida mudada, transformada, sendo útil. Deus te abençoe, né? Pensa nisso. Lembra de meditar na palavra de Deus. É super importante. Leia a carta toda que Paulo escreve a Filemon, vai te ajudar a entender o contexto dessa história. Espero você no nosso próximo encontro aqui no nosso canal Minuto Missionário. Se não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha, seu like, faça seu comentário e compartilhe esses estudos para que outras pessoas possam também serem abençoadas com a palavra de Deus. Espero você. Até o próximo encontro.